Boa tarde. Sou o Matheus, da Azul, acredito que alguns já me conhecem, né? Então, boa tarde para o Guairan, que vai ser quem vai nos dar uma palestra hoje sobre a máxima também, né? E as questões de sanitização, dedetização a nível condominial. Bruno também, obrigado. Raquel, Adenilson Souza, André, eu acho que tem mais aqui, Alex, Adriele. Bom, então nós chamamos essa conversa, esse bate-papo, né, para esclarecer sobre a parte de detetização, limpeza, sanitização, alguns serviços que podem ser prestados para o condomínio, trazendo segurança, né? Tanto para quem transita quanto para quem mora neste condomínio. Então, obrigado por quem está participando. Acredito que durante essa conversa vão tendo outras pessoas. Eu vou deixar só a nossa imagem aqui, enquanto a gente conversa sobre isso. E passo primeiro para o Bruno falar um pouquinho sobre a intenção dessa conversa e aí, claro, conversar com o Guairan, que é o nosso especialista neste assunto. Obrigado e boa conversa para todo mundo. Então, gente, vamos lá. Boa tarde, como todos já também nos conhecem aí, da Azul Administradora, estamos presentes aí com algumas pessoas do Talismã também, outros aqui da Azul Administradora, Alex também presente, o Guairan também presente, que vai nos ajudar aí tecnicamente com algumas informações. Queria só lembrar para vocês que a nossa live está sendo gravada, tá? E depois ela vai ficar disponível justamente para que possa ter todo esse acompanhamento. Nós enviamos o convite para alguns condomínios, inclusive, e condôminos, né, moradores também que possam participar, para a gente poder debater um pouquinho sobre esse assunto, né, que é tão importante aí com relação ao controle de pragas, principalmente nesse momento agora de pandemia. E nós tínhamos aí uma demanda aí de alguns condomínios, algumas pessoas, inclusive, nos solicitando essa demanda. Então, a gente vai apresentar aí um pouquinho para vocês. Dentro das nossas regras aqui, qualquer situação, dúvida que possa vir a surgir, né, pode levantar a mão aqui pelo próprio sistema também. A gente vai abrir o microfone, né, para falar também, e a gente vai conduzindo esse processo. Eu queria passar um pouco a palavra para o Guairan, para ele fazer uma apresentação da empresa dele, né, com relação a esse controle de pragas, como é que funciona, e a gente debater um pouco sobre esse momento aí mais delicado nesse início da pandemia. Também deixar informado aí até o Guairan com relação ao André, que está presente, que é síndico do condomínio Talismã, em Onápolis, o Adenilson também, que foi inclusive feita uma ação de sanitização no condomínio, né, dentro dessa parceria que nós temos com o condomínio e com a própria empresa Máxima, sem nenhum custo ao condomínio, e falar um pouquinho sobre esse processo. Guairan, eu vou passar a palavra para você se apresentar a sua empresa, a gente falar um pouquinho sobre a Máxima, né, dentro dos condomínios, controle de pragas, e evidentemente a gente não deixar de falar sobre a questão da sanitização, que está sendo aí muito importante nesse momento que nós estamos passando aí da pandemia. Fique à vontade, a palavra está com você. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos aí. Agradecer aqui a parceria, agradecer a Bruno, a Azul Administradora, por estar participando aqui desse momento, né, apresentando a nossa empresa. Agradeço bastante em nome da nossa equipe. Bruno, a empresa Máxima, como você sabe, os outros participantes da sala, é uma empresa aqui da região, que a gente atua de Itabuna ao extremo sul, né, sul e sudeste, e extremo sul da Bahia. Hoje a gente atua com segmento de controle de pragas, que foi o que engajou o início da nossa empresa. Trabalhamos com limpeza de caixa d'água, limpeza e higienização, que é um assunto também muito delicado a ser tratado, né, principalmente para as empresas, comércios.
A gente trabalha com a área de desentupimento também, rede de esgoto, limpeza de caixa de gordura. Na sede, na filial de Itabuna, a gente já está operando com caminhão limpa-fossa e aluguel de banheiro químico. Então, essa é a máxima que eu trago para vocês nos portfólios de atendimento. Quanto a essa questão do controle de praga, quem tiver pergunta aí, se der para ir fazendo, pode ir fazendo, alguém que quiser interromper, tá? Fica como o Bruno já postou aí. O controle de praga, Bruno, é um assunto que vem sendo bastante debatido. Já conversei bastante com você, conversei bastante com o Matheus aí na administradora, a respeito da função de um controle de praga. O que é um controle de praga? Porque o nome da sua empresa, agora, é Máxima Controle de Pragas. A gente determina bem fácil. Controla, não extermina. Então, a gente paralisa a conversa já aqui. Porque ele fez um serviço e apareceu uma praga. Ótimo que apareceu. Tem que aparecer mesmo. O que deve ser desejado é o número de aparecimento de pragas. Quanto que isso incomoda o morador, o cliente? Então, essa observação que deve ser feita. Nós controlamos, nós não exterminamos. Tá? Então, uma observação para as pessoas entenderem. Por que chama detetizadora, agora, por exemplo, algumas empresas? Antigamente, no início desse segmento, usava-se um produto DDT. Então, originou a palavra detetização. Com o avançar do tempo, foi identificando o que era o serviço e se adequou para controle de pragas. Um exemplo bem claro dessa evolução é o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro hoje já tem uma lei estadual que qualquer estabelecimento comercial é obrigatório um controle de praga com periodicidade mensal, por exemplo. Na nossa região, fica a questão levantada sobre dúvidas ainda. Qual a periodicidade que deve ser feito no serviço? A periodicidade é a segurança do seu cliente. É a segurança do cliente, é o ambiente estar protegido. Essa é a prioridade. Esse é o carro-chefe de qualquer empresa que oferece um serviço nesse segmento. Então, isso vai variar de acordo com o que, Guarani? De acordo a cada cliente, a cada comércio, a cada localização, porque grande parte dos comércios ela pode estar localizada numa área muito legal, muito limpa, higiênica. Tem outros que vai ter um terreno baldio, vizinho, por exemplo. Então, tudo isso vai interferir nessa questão do que é um controle de praga, qual a efetividade, qual a necessidade de ter esse serviço sendo prestado com periodicidade, certo? Então, certo. E, por exemplo, você falou sobre a questão dessa periodicidade, né, que é muito importante, e talvez poucos sabem disso, mas é sempre bom a gente reforçar que há uma obrigatoriedade legal com relação a essa frequência, né, que são até 120 dias, né, dependendo da cidade, dependendo do município, mas no geral são 120 dias, mas que é um prazo máximo obrigatório, mas que não quer dizer que seja um prazo eficiente. Talvez, a depender da situação, prazos menores, a depender do local onde o condomínio estiver alocado, o que, né, quais que ele tem. Então, por exemplo, ele tem uma mata do lado, se tem um terreno baldio, etc. Isso seria legal você colocar, porque muitas vezes a gente apresenta, né, isso para os síndicos e moradores dos condomínios, e eles não compreendem muito bem por que tem essa variação de prazos, né, de vigência. Então, isso aí é bem legal você colocar. E também falar que é diferente um trabalho de aplicação de uma empresa de controle de pragas do que um funcionário do condomínio fazer isso sem que tenha certificação, sem que ele tenha os EPIs necessários, sem que ele tenha qualquer tipo de conhecimento técnico para isso, né? Perfeito, Bruno. Sua colocação foi perfeita. Quanto a essa questão da periodicidade, existe uma discussão eterna no nosso segmento, que eu estou trazendo para vocês aqui agora, que é a garantia ela foi estipulada pela capacidade do produto em dar o resultado. O que é que você está querendo dizer, Guarani? Explica. Nosso técnico foi ao condomínio X e aplicou na área externa lá todo o inseticida, que não é veneno, né? Que a gente trabalha com inseticida. Aplicou o inseticida, fez a pulverização, fez a escagem e tudo mais. Aquele ambiente, naquele momento, está protegido. Dependendo da área
do local e de como é feita uma higienização ou utilização daquela área, esse produto ele pode ter eficácia, dependendo do produto, da classificação dele, de até 4 meses. Então, quando os rótulos dos produtos, as FISPIC, né, que são como se fossem as bulas dos medicamentos, a gente chama de FISPIC, que é a ficha técnica do produto, ele estipula, ó, até 4 meses em ambiente, após a aplicação, esse produto tem eficácia comprovada. Agora, então, não precisa fazer com menos tempo, como você colocou, Bruno? Depende. Se eu coloco, se o nosso técnico, aplicador, ele vai lá, pulveriza uma área, vamos supor, a área molhada ali próximo ao bar, da churrasqueira, alguma coisa assim, os banheiros, os lavabos, e a limpeza periódica dessa área é semanal, 2 vezes por semana, cada vez que o responsável pela higienização lá fizer uma limpeza, lavar, passar um pano, diminuirá a eficácia do produto. Impossível ele chegar aos 4 meses com eficácia. Você entendeu? Então, é por aí que chegou ao padrão de tempo. As pessoas começaram a vender para dar segurança ao cliente. Eu vendo com 4 meses, 5 meses. Tem gente que oferece 6 meses de garantia, que não vai aparecer praga. Mas... E por exemplo, Guairan, só para contribuir com isso, nesse momento que a gente está passando agora, né? Então, esse processo também acelera, né? Porque a chuva, queira ou não, no mar, vai lavando aquela área que foi feita a aplicação, né? Fala um pouquinho disso daí. A gente já, inclusive, pelo tempo e experiência que a gente vê nessa gestão de condomínio, existem algumas formas de tentar minimizar isso. Não, por exemplo, às vezes colocar um óleo mineral para tentar reter desse produto que foi aplicado. Enfim, tem algumas. Isso eu acho que mais voltado para jardim, né? Com aplicações em jardim. Mas fala para a gente um pouquinho dessa situação, até porque a gente está vivenciando isso agora, nesse período de chuvas. Exatamente. Aí, os fatores externos são justamente esses. Uma água é uma diluição, ele vai diluir o produto. Aqui na nossa região, os condomínios, eles são muito abertos, tem muita área verde, tem a proximidade ao mar com a ventilação muito forte, com a maresia. A poeira aqui na nossa região é muito forte, né? Nós temos muitas ruas sem pavimentação ainda. Então, isso forma uma camada por cima do produto aplicado. Imagine, você aplicou o produto, aí vem uma chuva, deixa aquela película de água e vem a poeira e assenta por cima. Faz aquela camada de sujeira. A praga não vai ter contato com a molécula que está ali. Então, dificilmente a gente vai ter um resultado esperado. Então, essa época de chuva, esses condomínios que têm bastante área externa desprotegida, realmente ficam mais susceptíveis a ter o reaparecimento das pragas após um período de aplicação. Isso aí é fato mesmo, é de acordo com a nossa região mesmo, como você bem colocou. Agora, por exemplo, no município de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabral e os distritos aqui, a gente tem essa característica de condomínios horizontais, né? Já em Eunápolis, por exemplo, a gente já tem essa característica de condomínios verticais, que já facilita mais esse processo, geralmente áreas mais fechadas, né? O controle fica muito mais efetivo. O acesso às pragas são mais restritivas. Você vai no condomínio vertical, você sabe por onde a praga, o nosso técnico, ele vai avaliar. A praga, ela precisa de 5 A's, né? Que é acesso, alimentação, abrigo, e ali ela vai continuar o ciclo dela. Então, quando você fala assim, um condomínio vertical é mais fácil de você tratar, sim, muito mais prático. Porque é mais prático, por quê? Porque a gente vai aniquilar esse ponto de acesso dela, é muito mais prático para a gente identificar do que um condomínio que tem muita área verde, por exemplo. De onde vem a praga em um condomínio aberto, né? Como você falou, como nós temos muito aqui na zona litorânea. Então, é muito mais complexo um controle. Quando você colocou óleo mineral aí, nós temos produtos que a gente aplica com óleo mineral. Só que dependendo da localidade que a gente aplica óleo mineral, ele vai manchar um piso, vai manchar uma parede, um móvel. Então, ele é extremamente útil, mas ao mesmo tempo ele é extremamente delicado de ser trabalhado. Tem os benefícios, mas tem seus problemas, né? Exatamente. Agora, Guairan, fala para até usar essa palavra que você falou, exterminar aí, que é uma ideia para se exterminar. A gente vê muito nos condomínios, muitas vezes até por talvez falta de conhecimento, mas às vezes o síndico querendo colocar um prestador de serviço, por exemplo, um piscineiro, um jardineiro, ou simplesmente um funcionário do condomínio, um jardineiro, para fazer esse serviço de aplicação desses produtos no condomínio, né?
e muitas vezes acha que não tem nenhum problema, simplesmente coloca uma máscara no funcionário. Só que eu queria que você falasse, até justamente porque a sua equipe hoje ela é toda preparada, quais são esses riscos que tem, quais são os cuidados, por exemplo, que hoje a Máxima tem com seus funcionários, né, com relação a essa questão do EPI, da legislação, inclusive questão de salubridade, periculosidade, e o que pode vir até ocorrer, não entrando na questão jurídica, mas assim, só apontando, até porque você está na área, o que pode vir a acontecer, o que você já vem acontecendo aí nesse segmento com relação a acidentes de trabalho, problemas de doenças ocupacionais, que pode trazer de problema para o condomínio. Isso é um ponto. E o segundo ponto, fazendo um paralelo, é com relação à questão legal, né? Que muitas vezes você aplicar o veneno, o produto, enfim, seja o que for, não tem aquela garantia, né? Você tendo uma empresa registrada na vigilância sanitária, com todos os critérios legais ali, você tem uma certificação e essa certificação traz a legalidade para o condomínio. Não é simplesmente o condomínio aplicar por conta própria, ele tem que ter essa certificação de uma empresa especializada. Só um paralelo rápido aí para a gente fechar essa pauta. Tranquilo. Essa questão da segurança que a gente oferece, né, que é o que nós trabalhamos na Máxima com treinamento anual, reciclagem anual dos nossos técnicos. Nós operamos, nós trabalhamos todo ano a questão da reciclagem. Por que, Guilherme, você fala isso? É uma área nossa muito rica de riscos. Nós trabalhamos com produto químico o tempo todo. Um exemplo, quando você sai com o carro, você é obrigado a estar com essa FISPIC do produto que você está carregando no carro. Se tiver um acidente de trânsito, alguém se contaminar com aquele produto que estava ali, a FISPIC tem que estar ali para dar assistência. Isso é pela RDC 52/2009, não é igual a gente está falando, é Anvisa, é nacional. Então, você vê o risco que a gente trabalha. E nossos técnicos, eles recebem com periodicidade os EPIs, né, de trabalho dele, e a reciclagem deles também. A gente faz a substituição a cada X tempo ou cada X serviço, que é indicado por cada fabricante. A luva indica, o filtro da máscara registra isso, a máscara, aquela parte central, também é registrado o tempo de uso, o avental que ele usa, o conjunto de pulverização, a roupa, também tem o registro de uso, entendeu? Então, todo o protocolo é seguido na empresa. Agora, isso é muito rigoroso. Não sou rigoroso. Eu sigo o que é padronizado pela Anvisa. Se a Anvisa falou que para a empresa funcionar tem que ser assim, vamos funcionar assim, entende? Então, essa questão é um rigor muito grande. Aí você fala, agora, mas custa deixar um produto para o jardineiro aplicar, ou vender para o jardineiro aplicar, o piscineiro, o zelador, seja lá qual for o profissional. Nós não fazemos esse tipo de trabalho. Inclusive, como você perguntou, o risco é grande. Há inúmeros casos de acidentes de contaminação, tanto da pessoa que está aplicando, quanto de pessoas que estiveram no local após a aplicação por uma pessoa não treinada. Como assim, Guilherme? A pessoa não treinada, ela vai pulverizar, vai iscar, colocar o produto onde ela achar que deve ser. Ela não tem um treinamento para identificar onde a praga-alvo deve estar e muito menos aonde vai correr menos risco das pessoas que transitam naquele ambiente. Entende? Legal. Então, é basicamente isso aí. Matheus, alguma pergunta? Alguma colaboração? Eu vou trazer um pouquinho, Guaran, para a realidade dos condomínios que a gente tem. Então, você já falou sobre os responsáveis, os riscos. Aí eu te pergunto, você já falou que no rótulo dos produtos tem alguns prazos e tal. Então, estou me colocando numa posição do síndico. Eu tenho que confiar em alguém. Então, quem é que vai me falar sobre o prazo? O prazo eu vou olhar o que está no rótulo. Eu estou chamando uma empresa. Então, vou imaginar na Máxima, claro. Okay. Também a Máxima virou para mim e falou, olha, desta forma que você quer, o produto só vai durar 2 meses. A efetividade da detetização ou do serviço vai durar 2 meses. E aí, eu como síndico, como que a Máxima embasa para mim, como síndico, essa garantia que ela está fazendo? Então, olha só, claro que tem um know-how, não é isso. Eu estou dizendo assim... Entendi seu questionamento. Como que ela emite um laudo e fala, olha, eu não consigo fazer isso para você em 4 meses porque você tem uma mata, porque o seu banheiro vive sujo, sei lá. Estou supondo aqui. Fala um pouquinho como que seria esse responsável, a pessoa que tem poder para atestar a efetividade do produto. Pronto, perfeito, Matheus.
gostaria de ter clientes como vocês, todos assim, que ficam indagando, que é onde a gente consegue mostrar a eficácia da nossa empresa, o nosso resultado é quando vocês indagam a gente, quando você indaga ao prestador de serviço que está chegando lá no seu condomínio, na sua casa, no seu restaurante. Por que eu digo isso? Quando nós fazemos uma vistoria, nós não realizamos serviços nem orçamentos sem vistoria. Então, inicialmente, eu tenho que identificar a sua área, tenho que conhecer a sua área. Nosso técnico, nossa equipe, se for necessário, vai mais de um, fazer a avaliação. Eu sou o responsável técnico da empresa. Então, eu participo ativamente, não é aquele responsável técnico que fica isolado dentro do escritório. Então, eu visito empresas, quando estão lá no local, me falam, o orçamento aqui vai precisar disso e disso. Voltando à sua pergunta. Quando o nosso técnico chega ao local, no caso de vocês aqui, né, que é condomínio, como você bem colocou, o que é feito? Ele faz a vistoria. O que ele vai avaliar? Ele vai avaliar de como a praga chega ali. Aonde a praga está ficando? Qual o malefício que ela está causando e a quantidade de praga que está presente no local. O produto e a quantidade de produto e a necessidade de repetição do serviço. Um exemplo bem claro que eu te dou foi um orçamento recente que solicitaram da nossa empresa, que é uma área de alimentos, que está com problemas com roedores. Vou ser bem simples com você, para você entender o que você me perguntou. Os roedores, eles têm um ciclo de reprodução muito rápido. Certo. Com 40 dias, os ratos já estão se reproduzindo. Nasceu com 40, 60 dias, já estão em reprodução, praticamente. Então, o cliente chamou a gente, tem poucos dias isso, e a área dele estava com infestação enorme. Só que, além da infestação no ambiente dele, o problema não estava com ele. Estava ao redor dele. Qual foi a garantia que eu dei a ele, Matheus? 0. Entendi. Você me dá quanto tempo, Guarani? 0 dias. Eu saí daqui e acaba a sua garantia. Porque o problema não era dele, de fato. Eu ia fazer o serviço no ambiente dele. O contratante foi ele. Mas o risco e a iminência de recontaminação, de reaparecimento da praga, não dependia do meu serviço, mas dependia mais do dele. Por quê? Porque o dele tinha uma rede de esgoto próximo e o acesso estava muito fácil para os roedores voltarem. Então, cada um, Matheus, cada local tem uma peculiaridade. Isso. Por isso que a gente só faz mediante vistoria e para fechar um orçamento, uma venda, um contrato, a gente deixa tudo esclarecido com o cliente. Te dou uma garantia de 1 mês, te dou uma garantia de 2 meses. Seu comércio precisa de 3 visitas ao ano, seu comércio precisa de 1 visita por mês. Seu comércio, meu amigo, 1 vez por ano, se eu vier aqui, você está perfeito. Então, tem muita variação do ambiente. Certo. Legal. Então, é claro que o conhecimento é extremamente necessário, né? Isso, sem dúvida. Então, trabalha com reciclagem. O síndico ou um prestador que, por exemplo, te contrata, e aí eu estou imaginando uma situação, e aí te contratou com tudo certinho, você falou que vai dar a garantia de 4 meses, por exemplo, só que o funcionário dele está ali do lado, aí já viu qual que é o seu produto, viu que é a sua luva e tal. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso não vai adiantar. Por quê? Porque o funcionário dele, o funcionário do condomínio, se assim estiver fazendo, ele simplesmente vai jogar aquele produto, né, ou aquele equipamento, e não vai saber por que aquilo está sendo feito, né? Então, quando você presta esse serviço, além da informação, você faz um laudo sobre isso. Perfeito. Você informa tecnicamente todos esses motivos. Por que tem que ser esse produto? Por que a periodicidade é essa? Então, exatamente, fica claro aqui para os síndicos que estão vendo que a garantia não é só de tempo, né? Não. Tempo de produto. A garantia ela é muito maior do que isso. A garantia de se fazer um serviço bem feito é a garantia de segurança até interna, né? Até pessoal, porque sabe que tem uma coisa certa se fazendo. Não está prejudicando o funcionário, que por muitas vezes utiliza de forma inadequada, está contratando uma empresa que tem condição técnica de responder por isso. A gente aqui na Azul preza um pouco por isso que nós temos técnicos, né? Não somos amadores no que fazemos. Correto. Então, beleza, gostei. Só um minutinho aqui, só para concluir a fala que o Bruno me perguntou, esqueci de completar lá, essa questão da insalubridade que o Bruno perguntou, do risco, da periculosidade, que é um adicional de custo ao condomínio. Se um
Por exemplo, um jardineiro desse, um zelador, tem uma combinação com um produto que provavelmente ele vai ter, porque ele não tem a prática do manuseio, né? Então, o risco é muito grande de se trabalhar com esse produto. É uma coisa muito delicada, tem que ter uma certa cautela. É mais barato? O mais barato momentâneo. O pós, se acontecer algum risco de contaminação de um animal doméstico, por exemplo, que é muito comum acontecer quando as aplicações não são bem feitas, bem localizadas. Então, são essas observações que devem ser feitas quando for... Por isso que eu falei, quando você puxou a conversa, a pergunta, eu falei, pô, eu gosto de cliente assim, que pergunta, porque na hora que ele pergunta, a questão do valor, quando ele compara uma empresa com outra, ele fala, pô, mas aquilo eu perguntei, o cara nem pensou em responder, o daqui tá me respondendo tudo, tá enchendo, tá falando até demais já, peraí que deixa eu acabar que eu vou contratar logo. Então, é basicamente isso que vocês também fazem, né? Vocês chegam e detalham para o cliente de vocês tudo que a Azul presta e como é feito e está documentado. Assim como nossa empresa. Se você me pedir um relatório de qualquer condomínio, de um hospital que a gente tem que encontrar, eu tenho um relatório de quantidade de produto que foi gasto em cada localidade do condomínio. Na área externa, se foi para rato, se foi para formiga, se foi para barata. Tem um relatório pronto automático. Você me mandou, eu, no meu sistema me mando. Não perco tempo fazendo relatório. Esse assunto aí é bem interessante, só para a gente fechar essa pauta aí, porque eu toquei, né, nesse ponto para a gente, né, startar um assunto e também concluir. Porque a gente tem casos, inclusive, em condomínios, né, condomínios que nós fazemos assessoria, em que o funcionário, por conta própria, não foi nenhuma orientação do síndico, ele aplicou um veneno numa área na cozinha, porque estava vendo barato, alguma coisa assim, e era um pó. E a faxineira do condomínio, né, Serviços Gerais, quando foi fazer a limpeza com água, ele teve uma reação nesse produto com a água e soltou uma espécie de uma fumaça, alguma coisa assim, e ela acabou inalando e ela ficou cerca de 1 dia e meio, 2, mais ou menos, internada no hospital, e claro que isso por conta do condomínio, em decorrência dessa situação. Ou seja, uma funcionária do condomínio viu que estava tendo alguns insetos, alguma coisa, e achou que estava até ajudando, né, colocando esse pozinho que ela trouxe da casa dela e acabou prejudicando outras pessoas. E, em face disso, a gente tem uma série de situações. São animais domésticos, crianças e outras situações que podem vir a acontecer. Então, é até importante a gente colocar o porquê que a gente, aqui na Azul Administradora, os condomínios possuem um contrato de controle de pragas mensal ou bimestral, enfim, com relação a esse serviço, nós sempre comunicamos de forma prévia, via e-mail, né, na verdade, para todos os moradores, que em determinado dia, em determinada hora, será realizada a aplicação no condomínio. Então, isso tem como objetivo o pessoal estar ciente de que não deixe suas crianças, seus filhos, né, soltos, brincando nessa área, não deixe seus animais domésticos circulando, ou se você for circular com seu animal doméstico depois, tenha atenção durante o prazo de pelo menos 24 horas, né? Bem como também, caso esse serviço na sua residência, ele pode contratar a empresa no momento que estiver lá, né? Então, a gente sempre trabalha com essa comunicação prévia, justamente para evitar qualquer tipo de situação como essa, tá? É bom você colocar isso, Bruno, dessa questão, que é justamente a parceria, né, que a gente ofereceu aos seus clientes, né, são os condôminos, que é a empresa estando no local, no momento da aplicação do condomínio, se quiser um serviço naquele momento, vai ter um desconto muito maior se ela fosse contratar um serviço avulso. Ela praticamente tem um proveito em cima do contrato que já está ali vigente com o condomínio. Exato. É uma pergunta, Bruno, desculpa, que a Denilson fez aqui, a Denilson Souza, eu já estava com ela também para te fazer. E acho que vai agregar, porque dá um start nessas perguntas. Ele está perguntando quais são essas medidas preventivas da Máximo. Então, a gente falou do controle de pragas com relação a roedores. Mas o que mais que a Máxima pode contribuir preventivamente com o condomínio? Ele está perguntando. Né? Eu sei que tem alguma questão de dengue, é possível, nós estamos numa época de chuva. Então, me fala aí um pouquinho, quais seriam essa gama de serviços que a Máxima tem? O controle de praga, hoje, a gente fala praga, ela é vetor, né, de várias doenças. Inclusive, o mosquito é um inseto voador, que está numa fase que eu comento até com o Bruno, mandei uma reportagem, acho que em meados de abril para ele, no Paraná, no sul de São Paulo, está uma fase muito crítica de dengue no nosso país, né? Sempre foi, mas agora está mais grave. E, em decorrência dessa pandemia, ficou um assunto pouco discutido. O controle de insetos voadores,
ele é um controle muito mais rigoroso, Matheus. Ele exige um trabalho muito mais específico. Por quê? Porque ele não reside ali naquele local. Ele vem, como está falando, o inseto voador, ele vem voando e vai parar naquele momento ali. A reprodução dele vai acontecer ali se ele tiver coisas propícias para que reproduzam. Entulhos, por exemplo, vaso de planta, pneu, coisas que façam recipiente para que a água se deposite, eles vão colocar os ovos, vão eclodir e aquele ambiente vai ficar infestado, né? Então, isso é uma boa pergunta quanto a essa questão da dengue. É um risco constante e é um serviço que é um serviço de necessidade periódica. Não existe um controle, fez 1 ou 2 aplicações, está protegido o ambiente. Para controle de insetos voadores, não funciona dessa forma. Outra situação preventiva, eu acho que é a caixa d'água também, não é? Ela também incorpora uma situação de prevenção. Apesar de não ser o controle de pragas, a Máxima faz essa prevenção dentro de condomínio, não é? Trabalhamos também com higienização de caixa d'água, né? A gente tem um trabalho que nós somos praticamente pioneiros aqui em Porto Seguro com esse serviço de limpeza de caixa d'água, que a gente chama higienização. Tecnicamente, a gente chama de higienização de reservatórios de água, mas para trazer para todo mundo entender, limpeza de caixa d'água. Por que é um nome tão técnico, para uma coisa tão simples que qualquer um pode fazer? Aí eu faço uma pergunta, será que qualquer um pode fazer mesmo a higienização de caixa d'água, de reservatório de água? Quantas pessoas sabem que um trabalho acima de 2 metros de altura do solo é necessário ter a NR35, por exemplo? O que é a NR35? É uma norma regulamentativa de segurança do trabalho. Qualquer funcionário seu, qualquer colaborador que trabalhe acima de 2 metros do solo, ele precisa ter a NR, o treinamento de NR35. No nosso caso específico para reservatório de água, que ele vai adentrar algum ambiente, ele vai estar dentro de um ambiente com dificuldade de acesso, automaticamente de saída e de respiração, que geralmente tem entradas fechadas, ele é necessário ter a NR33. O que a NR33 faz, Guarani? NR33 regulamenta, treina o colaborador para estar em lugares de ambientes confinados, ambientes fechados, de dificuldade, falei, acesso, e também, principalmente, a questão da respiração. Agora, mas o cara vai ali e consegue esse curso na internet? Não consegue. Você tem que contratar uma empresa, vem uma empresa, presta o serviço, faz o treinamento teórico, faz o treinamento prático, inclusive a questão de um resgate, se for necessário. A questão de saúde, Guarani, me fala mais sobre a questão de saúde da higienização da caixa d'água. A questão de saúde é primordial. Tem inúmeras caixas aqui, principalmente aqui na nossa região, a gente tem muito poço, né, Matheus? O Bruno também sabe disso. Então, a gente acessa algumas caixas d'água aqui que você pega aí 30, 40 centímetros de borra, de lama, dentro de uma caixa d'água que nós usamos para escovar os dentes, para tomar o banho, para dar um banho em um bebê, que é um recém-nascido. É a água que vem para o chuveiro, é a água que vem para a nossa torneira. Além disso, tem a questão de estar destampada. Muitas caixas estão destampadas, desprotegidas. O que acontece? Poeira, sujeira, além de insetos, principalmente criadores de mosquito, da dengue, chikungunya e zika, né? Que é o grande fator de doenças da nossa região aí. A gente, aproveitando esse gancho da limpeza da caixa d'água, e aliás, dentro do serviço também, né, que a Máxima hoje presta, então, por exemplo, com relação a essa situação da dengue que a gente está tendo, tem o serviço de fumaça também, né, que vocês fazem Isso. Dentro do condomínios, casas, etc., que pode vir a acontecer. É importante verificar a questão da caixa d'água também para evitar, né, ser um criador desse mosquito da dengue, mas também já fazendo um paralelo aí com esse momento aí tão complexo que a gente está passando, né, que é essa pandemia, eu já vou introduzir um pouco esse assunto. A gente tem a questão da saúde do próprio funcionário, né, que vai fazer também a limpeza da caixa d'água. Então, quer dizer, se ele está com alguma infecção, se ele está com algum machucado, alguma ferida, e não só isso, e agora a gente está nesse momento aí de pandemia, se ele tiver infectado também, então, quer dizer, ele vai na caixa d'água, né, onde está todo o estoque de água da sua casa, que nem você falou, você vai tomar banho, vai dar banho no recém-nascido, vai escovar os dentes, vai fazer a comida, né, o seu alimento, etc.
Então, quer dizer, existe uma responsabilidade muito grande em cima disso daí e que muitas vezes não é percebido pelos condomínios. É uma coisa que a gente acompanha e acompanha até com certo desespero, na verdade. Quantos casos nós já tivemos aqui, por exemplo, de condomínio contratar uma pessoa, um passante, ou simplesmente um irmão de um funcionário, um parente, para fazer a limpeza na caixa d'água, pagar R$ 30, né? E aí ele vai lá, sobe com um pano de chão de alguém que emprestou, aquele pano sujo, limpa, e aí no final das contas ele esquece de tirar o pano vai para a rede de pra tubulação, e aí entope a tubulação, tem que quebrar a tubulação, os R$ 30 vira 1.000, porque você tem que ter um gasto muito maior, além de toda a contaminação, não só dentro do reservatório, mas também na tubulação, né? Então tem uma série de fatores aí. Então, vamos já fazendo um paralelo aí, introduzindo esse assunto da pandemia que nós estamos passando, na verdade, seria legal nessa já até falar um pouquinho sobre essa questão da sanitização, que é sobre a questão do combate, né, na verdade, esse vírus da Covid, que existe uma diferença aí, né, que é essa questão residual, né, que nós temos a garantia, entre aspas, né, de até 120 dias, vamos falar de uma forma mais genérica, no caso do controle de pragas, mas com relação à questão do vírus já é uma história bem diferente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí para a gente. E Matheus aí está controlando as perguntas que chegarem, se também precisar abrir microfone, câmera, aí fica à vontade, só ir fazendo a abordagem. Eu só vou pedir licença e desculpa de retornar ao assunto caixa d'água aqui, só para a gente fechar e também aproveitar que foi uma pergunta que o Matheus fez e algum, acho que um síndico, referente à questão de acidente de trabalho, o risco, né, que é colocar uma pessoa, não contratar, né, colocar uma pessoa para fazer um serviço que ele não está treinando. Recentemente, deve ter uns 25 dias no máximo, aí teve um acidente em São Paulo, Matheus. O colaborador do prédio, do condomínio, se ofereceu, viu, foi exatamente o que você falou, viu a proposta lá, a conversa do cara cobrou X para limpar, higienizar a caixa d'água, o reservatório, ele escutou a conversa e falou, não, eu faço por X. Obviamente, muito mais barato. Não tinha o conhecimento técnico, então, não, tudo bem, se você faz por, sei lá, 50% também, não falou qual foi o valor, né, mas deve ter sido bem inferior. A gente tem muito isso também. Você faz então, tá bom? Tá bom. Concluindo a história, bem rápido, para a gente não perder tempo, eu sei que a gente tem limite. O colaborador sentiu um mal-estar, um dos moradores percebeu que havia bastante tempo que ele tinha subido para fazer no reservatório o serviço, e foi até lá para ver se estava tudo bem, que ele não via ninguém se movimentar, nenhum barulho, nada. Chegou lá, o zelador estava desacordado, porque ele ficou inalando o produto limpar, que deve ter sido a base de cloro, né? Uhum. Que realmente causa uma falta de ar estúpida em ambientes fechados. É normal e é o produto correto de ser trabalhado, depende da concentração, é óbvio. E resumindo, ele passou mal, desmaiou e tiveram que chamar o helicóptero, que foi em São Paulo, da Polícia Militar, para resgatar. Infelizmente, ele não resistiu, faleceu ainda durante o transporte ao hospital. Então, isso é um fato muito preocupante de a gente contratar uma pessoa, mas para subir na caixa d'água, mas para subir lá ele tem que ter todo o equipamento de proteção contra queda, ele tem que ter as amarrações, o cinto de segurança, capacete, a luva específica. Para entrar na caixa d'água, ele tem que ter um macacão descartável, impermeável, que a gente já passou, Bruno já viu em algumas ocasiões, acho que o Matheus conhece também, uma luva descartável, os panos que são utilizados são descartáveis após aquela higienização. Então, existe toda uma regulamentação para realizar um serviço desse. Não é simplesmente chegar lá e limpar igual a gente limpa o chão na nossa casa. Passou uma vassoura e passou um produto que a gente compra no mercado, né? Então, é basicamente isso, que é o risco de se contratar uma pessoa ou até mesmo uma empresa que não esteja qualificada para prestar regulamentada para fazer isso, né? Isso. Aí, voltando agora ao que Bruno me pediu, a sanitização, a desinfecção, é um serviço... Então, sanitização extermina o quê? Porque eu estou falando de detetização, extermina roedor, inseto, a sanitização extermina o quê? A sanitização, ela também não extermina, Matheusão. É por isso que é bom a gente conversar com as pessoas. Ótimo. O que extermina é esterilização. Quando você esteriliza, você diz, isso aqui está 100% protegido contra micro-organismos, bactérias, fungos e vírus. A sanitização, ela permite, a legislação brasileira permite que fique até 1 a 2% de qualquer agente patógeno naquele ambiente ou equipamento que você fez um serviço de desinfecção.
que também é conhecido como a sanitização de ambientes, certo? Então, a gente não esteriliza o ambiente, porque esterilizar tem que ter um autoclave. Ninguém tem um autoclave do tamanho de um condomínio, de uma churrasqueira, de um carro, né? Então, essas perguntas são fundamentais quando a gente está discutindo, porque esclarece muito. É muito básico. O cara veio aqui e esterilizou minha casa. Não está tendo risco nenhum. Tem. Porque os níveis aceitáveis para desinfecção é até 98% de eliminação, diminuição dos agentes patógenos. E geralmente são fungos, bactérias e vírus. Certo. E com relação a essa questão da sanitização, Guerra, existe uma diferença com o controle de pragas, né? Que ele não tem a questão residual, né? Ou seja, aplicou, né? O pessoal fala, tem 120 dias de garantia, tem 10 dias, como é que funciona? Explica um pouquinho só essa diferença, porque isso a gente vê que tem gerado muita dúvida. Pronto, legal. Essa é uma pergunta que todo mundo tem feito e é muito bom sempre a gente discutir novamente e esclarecer. O controle de praga, só fazendo um comparativo rapidinho, o controle de praga, a gente faz um serviço e deixa ele com efeito que a gente chama de residual, que é o efeito do produto, da segurança, que a gente vai voltar X tempo e a praga vai estar lá em contato com o produto. Esse produto, ele resiste em temperaturas ambientes e em reações adversas X tempo, X dias. O produto sanitizante regulamentado pela Anvisa, pela Organização Mundial de Saúde, que a Máxima trabalha hoje, que é a base de quaternário de amônia, ela não oferece efeito residual. Agora, mas você está me dizendo que você vai aplicar e daqui a meia hora o ambiente pode estar contaminado de novo? Sim, daqui a meia hora pode estar contaminado novamente. Não existe nenhum produto sanitizante que tem efeito residual. Isso aqui eu estou falando não é porque é o produto que eu trabalho que não tem, é porque não tem. Até mesmo porque senão os hospitais nunca teriam reinfecção hospitalar, né? Então é basicamente isso. Ele vai entrar em contato com o ambiente, vai entrar em contato com o micro-organismo que está naquele ambiente e vai eliminar aquele que entrou em contato, mas vai restar aquele 1, 2% que são os níveis aceitáveis. Agora, quer dizer que se você fizer para o que está no auge aí agora, no momento, contra o Covid-19, vai restar 1, 2% do Covid-19? Não, não é do Covid-19. O Covid-19 ele tem 100% de eficácia, mas vai ter micro-organismo que esse produto e outros produtos não vão ter eficácia. Entende? Certo. Então, essa margem que deve ser discutida. Qual produto? Esse produto, por exemplo, que a gente optou em trabalhar, que é recomendado pelas organizações de saúde, por exemplo, ele não causa mancha. Porque você não usa o peróxido de hidrogênio, que tem um efeito maior, mais prolongado de horas, pelo menos. Porque se pegar num ambiente metálico, em algum objeto metálico, vai corroer, vai causar uma corrosão. Se pegar em uma roupa, em um tecido, vai também danificar, entende? Então, é a questão da segurança, né? Que a gente trabalha em primeiro lugar do patrimônio, das pessoas e da nossa equipe. Eu não posso pensar só no resultado efetivo. Eu tenho que analisar todo um contexto para ver o que vai ter de resultado para todos. Guerra, só me confirma aqui que é uma outra pergunta. Nós falamos de produto, falamos de risco, falamos de várias situações que acontecem. Então, a Máxima fornece para os seus prestadores de serviço, claro que estão com ela, todo equipamento e segurança necessária para todos esses serviços que a gente está falando. Então, desde se ela precisar subir na caixa d'água, até ficar dentro da caixa d'água, estou dando exemplo, até utilizar um equipamento para colocar um produto. Então, toda essa parte de EPI, de equipamento de proteção individual, todos os funcionários e prestadores de serviço da Máxima utilizam, né? Eles utilizam, estão treinados corriqueiramente. E todos os segmentos, todos os equipamentos, EPIs e equipamentos são diversificados por segmento. Por exemplo, se ele vai para um serviço de controle de praga, ele não utiliza o equipamento, o EPI, nem o equipamento para sanitização de ambientes. Ele vai usar o controle de praga, para não ocorrer o quê? Uma contaminação cruzada. Guarani, você trouxe, eu peguei o equipamento aqui e botei o pulverizador, que era para fazer higienização de caixa d'água, botei para fazer a questão
da sanitização. São produtos diferentes, ações químicas diferentes, Então, isso, e provavelmente vai acontecer alguma coisa de ruim para alguém. isso é até muito importante, porque se for no mesmo condomínio eu tiver 2 serviços, pode ser o mesmo prestador, mas ele vai fazer um, troca de EPI e faz o outro. Perfeito, perfeito. Isso, ótimo. Ótimo. Compartilhar Sim, aqui, tá. inclusive, Perfeito. está aparecendo aí para vocês, Tá sim, Bruno. Tá. o serviço da sanitização, né, feito no... Isso é um equipamento, né, que a gente chama UBV, que é a base de gasolina. Ele é usado para ambientes externos, tá? Como eu te falei, a gente usa equipamento de acordo a cada realidade. Para ambiente interno é um aparelho elétrico. Agora, por que não pode fazer com esse aí, que é a gasolina, combustão? Porque os gases da combustão em um ambiente interno vão ser respirados por alguém depois que terminar o serviço. E vai causar uma contaminação. Agora, mas ninguém morre por causa de 10 minutos de funcionamento. Não morre, mas vai causar uma contaminação. A gravidade da contaminação vai ser de acordo a cada cliente ou paciente que vai chegar no hospital. Ótimo. Provavelmente alguém intoxicado. Então, a gente tem Matheus, eu falo isso porque eu sou farmacêutico de formação, né? Uhum. Então, eu tenho uma preocupação de proteção individual. Eu trabalhei em laboratórios, eu sei que a gente chega, não tem nada a ver, está ali no balcão o produto. Se você chegar e ele estiver destampado, você vai estar inalando ele. E isso vai causar uma contaminação a curto ou a longo prazo. Vai causar um malefício. E outra coisa que você disse anteriormente, que é importante a gente reforçar, é que mesmo os EPIs têm validade. Ou validade de tempo ou validade de uso, né? Isso também está correto. Nós temos toda a ficha. Agora, eu quero ver sua ficha do seu funcionário Anderson, por exemplo, o meu técnico. Você quer ver o quê, Matheus? Eu quero ver a ficha dele quando ele recebeu o EPI dele, de quando ele fez o exame periódico de saúde dele, que a gente também tem isso. Você vê o nível de segurança que a gente trabalha. A cada 3 meses a gente está fazendo, repetindo. O nosso cliente tem alguma coisa. Epa, peraí, nossa ficha está aqui, nosso serviço foi assim, tal produto, tal quantidade, nosso funcionário foi esse, o que ele usou foi esse, o equipamento foi esse. Então, a gente consegue rastrear o problema que ocorra. Um exemplo que eu trago a respeito disso foi a questão de uma contaminação de um estabelecimento comercial, um restaurante, que o proprietário ligou para a empresa questionando, falando que os colaboradores estavam passando mal após a aplicação do nosso produto. Eu, de prontidão, liguei, imprimi todos os documentos que foi realizado aquele serviço, fui até o cliente, chamei todo mundo para conversar, chamei ele e falei, eu quero saber os sintomas de todo mundo, que a gente vai encaminhar todo mundo para o hospital, tudo direitinho. Não, tudo caminhou. Resumindo a ópera, para não ficar muito longe para vocês. O produto aplicado foi um gel inseticida para formiga. Para contaminação, teria que ingerir acima de 30 gramas, que é uma seringa. Nós fomos realizar o serviço, não gastamos nem meia. Entendi. Certo? E a aplicação dela são em pontos específicos e escondidos, que é o que eu te falei. O nosso técnico ele é treinado para identificar onde a praga está. Não adianta você colocar em qualquer lugar. Você tem que saber onde ela está, onde ela passa, onde ela come, onde ela se esconde. E aí eu chamei todo mundo e falei, todo mundo vai para o hospital agora que eu vou entrar em contato com o laboratório para a gente fazer a notificação e mandar para a Anvisa. Perfeito. Resumindo, ninguém foi para o hospital, ninguém estava passando mal. Eu acho que o pessoal não estava muito afim de trabalhar mais aquele dia e queria justificar em cima da nossa empresa. Entendi. Só que, pela nossa documentação, pelo nosso padrão de trabalho, tinha toda a documentação necessária para se proteger. Ok. Pairan, só para a gente também entrar nesse assunto, hoje em dia a gente o pessoal tem dado um foco muito maior para essa questão de pandemia, né? Então a gente vai falar de sanitização, etc. E muitos esqueceram aí da dengue e tudo mais que está acontecendo. De uma forma mais direta, o que você hoje poderia orientar com relação aos síndicos dos condomínios, né, e moradores, evidentemente, mas com foco maior no síndico, que é o gestor, com relação às ações preventivas que ele poderia tomar com relação a esse combate ao mosquito da dengue, né, seja do ponto de vista da ação, quais ações ele deveria ou que ele pode tomar dentro do condomínio e de que forma máxima pode contribuir com isso. Uhum. E também com relação à questão do condomínio, né, sobre a sanitização, higienização, para evitar a proliferação aí do coronavírus, né. Claro que a gente falou da sanitização,
mas assim, tem alguns outros pontos que também podem ser batidos. Por exemplo, a sanitização é interessante fazer uma vez por semana, uma vez por mês, quando fazer, se é um condomínio residencial, se é um condomínio comercial, se as áreas comuns, por exemplo, churrasqueira, parque infantil, academia, etc., está em funcionamento ou não está, de que forma você poderia orientar, né, ou sugerir, inclusive, que os síndicos pudessem conduzir esse trabalho. Por exemplo, a gente tem aqui presente o André, que é síndico do condomínio Talismã, em Onápolis, que ele tem uma situação mais específica lá, que é um condomínio horizontal, ele tem é um condomínio grande, mas poucas áreas comuns, vamos dizer assim, né, que ele consegue ter um controle maior sobre essa situação. Ao passo, a gente tem o Alex, que ele é síndico de vários condomínios aqui, também está presente, e ele tem, inclusive, tanto condomínios mais fechados, mais abertos, né, condomínios que fazem divisa, por exemplo, com uma mata, ou com uma área mais fechada, ou com a área mais urbana, né? Então, de que forma você poderia sugerir, né, algumas ações que poderiam ser feitas, de que forma a máxima, alguns serviços específicos a máxima poderia contribuir também, para a gente fechar esse quadro aí. Para vocês verem como é muito bom essas discussões, você vê que você levantou uma pergunta agora que eu vou trazer o que eu falei para o Matheus lá atrás. A gente precisa identificar cada área, cada local. Por quê? Porque um condomínio vertical, como o do síndico aí lá de Eunápolis, ele tem pouca área verde. Então, para um mosquito, para um inseto, que é um roedor, é muito menos acesso, muito mais fácil controlar um ambiente desse. Já em relação à sanitização para esse mesmo cliente, é um cliente com muito maior potencial de contaminação, de propagação ali, do que em uma área aberta, que o Alex tem bastante condomínio, como você citou. Entende? Então, essa questão a gente tem que avaliar muito de local a local com esse cuidado. Quanto à questão da dengue, o que a máxima pode oferecer? A máxima, eu já trabalhei na área da saúde, fui do SUS, tenho alguma experiência aí já com essa questão de combate à dengue, na verdade, são orientações que são passadas, né? O principal resultado da dengue hoje, Bruno e Matheus, é baseado em quê? Em redução da reprodução. Como é que a gente reduz a reprodução dele? Evitando que tenha água parada. Então, a limpeza periódica, a roçagem de uma grama, por exemplo, você deixar uma grama sempre aparada, com os galhos das árvores sempre bem aparados, principalmente os coqueiros, aquelas plantas que conseguem reter água no caule. Então, é sempre importante analisar isso. As lixeiras tampadas, a questão de calhas de alguns lugares, das áreas comuns, das próprias casas, ver se não está empoçando água, porque chove 2 dias, nossa cidade passa 10, 12 sem chover, a reprodução vai acontecer ali dentro de uma calha, por exemplo. Então, todos os pontos de um condomínio devem ser revisados com periodicidade, com frequência. É função do zelador fazer isso. Caso o condomínio não tenha que fazer uma avaliação se é necessário uma visita de um profissional com periodicidade para isso, certo? Então, o que a máxima oferece, Guaira, em cima disso? Lógico, Guairão, eu queria que você fizesse um bate-papo com os zeladores, fizesse um treinamento. A gente pode fazer um treinamento, isso é muito tranquilo, é muito bom, é muito simples de ser feito e é enriquecedor para os zeladores, para as pessoas que estão na linha de frente. E, tecnicamente, o que a máxima oferece para controle de insetos voadores, nos casos mosquitos? Nós temos 2 serviços, que é a questão da Fumacê, que é o mais conhecido por todos, e o BV. Vou falar uma coisa aqui que pouca gente conhece e vão achar estranho o que eu vou falar. O Fumacê é altamente eficaz em um momento só, no momento da aplicação. Acabou a aplicação, acabou aquela fumaça, não tem ação mais nenhuma. Então, o que acontece com o Fumacê? Ele é capaz de reduzir a carga de insetos adultos. Os que picam, que reproduzem, mas os que estão depositados, os ovos, eles não têm eficácia. Agora, não tem outra técnica? Tem. O BV, aquele equipamento que você mostrou que faz a atomização aí agora há pouco, ele também, aquele equipamento ali, não aquele, a gente tem outro, ele também faz esse serviço de controle de mosquito. Por que, Guarani, tem diferença? Essa nebulização, Bruno, você falou, o Fumacê, ele é trabalhado com óleo mineral, por exemplo, como você citou mais cedo. Por quê? Porque ele não vai estar depositando grande quantidade no recipiente, no local. Então, não vai correr risco de manchar, de nada. E é muito interessante o veículo de dispersão que ele causa, porque aquele equipamento ele superaquece, entra em contato com aquele óleo e faz aquele fumacê juntamente com o inseticida.
O outro não, o outro UBV, ele não precisa fazer fumacê, só que o produto não sofre tanta degradação e ele consegue ter um efeito residual. Então eu aplico e o inseto pousando no local que foi aplicado, aquele inseto vai morrer também. Então o controle de mosquito, ele tem essas duas opções. Às vezes a máxima preferencialmente trabalha com UBV, que não é o fumacê. Nós temos as duas técnicas. Por quê? Porque a maior eficácia está no UBV. Só que ele é pouco visível, porque ele não causa esse fumacê que nós conhecemos. E aí as pessoas não acreditam no serviço. E é importante também falar que da mesma forma que vocês fazem aquela análise prévia no condomínio, por exemplo, né, vai ser feito também com relação a essa aplicação, essa contenção ali do mosquito da dengue. Então, você vai fazer a aplicação desse serviço, né, do fumacê, como a gente conhece aí, de uma forma mais genérica, só que tem que ver onde está o foco. Né? Então, às vezes, está uma caixa d'água destampada, que, por exemplo, agora nessa época de chuva e vento é muito comum, às vezes, perder tampa de caixa d'água por causa do vento. Né? Então, isso aí também acontece. E, às vezes, muitas vezes, na verdade, o pessoal nem sabe que a caixa d'água está sem tampa. É muito comum isso acontecer. Então, sobe lá e quando vai ver tem essa aí. Então, esse fumacê, vamos dizer assim, ele vai fazer uma contenção ali mais emergencial, mas não quer dizer que vai resolver de uma forma preventiva, né? Tem todo esse processo aí que deve ser seguido, né? É momentâneo. Legal. Tem mais alguma pergunta aí, Matheus? Alguém fez alguma pergunta? Não. Então, acho que a gente já está caminhando para um final, né? Tem um certo tempo. Além dos síndicos que a gente tem aqui, Guarã, eu tenho certeza que outros também vão ver essa conversa nossa num outro momento. E aí eu tenho uma pergunta que eu já sei a resposta, mas é importante a gente trabalhar nisso, que tudo bem, então você falou da máxima, né? Que tem todos esses benefícios, é bom para o condomínio, é bom para a máxima, é bom para os condôminos, mas por que é importante, por que a gente chama o Guarã e a gente oferece a Azul? Por que essa parceria é importante para o condomínio? Porque o síndico pode hoje virar e falar, eu vou ligar para o Guarã, não preciso, né? A Azul está aqui, me mostrou quem que é, eu estou vendo que é a máxima, mas espera aí, a gente tem uma situação de parceria que não é obrigatória, longe disso, não existe nenhum acordo contratual assim a nível de exclusividade, mas é importante porque somos a administradora do condomínio, somos assessores do condomínio e vocês são os prestadores de serviço que nos ajudam nessa questão de segurança. Então, a gente tem algumas condições aí que a gente trabalha com os condomínios para trazer segurança e condição de pagamento, garantia, como é uma questão de prevenção, né? Então não tem nada sendo imediato, então é preventivo. Então nós temos essas condições. Eu queria que você falasse agora um pouquinho, Guarani, como que é essa nossa parceria. Por que seria importante a gente estar nessa parceria? O que a gente oferece? Como você falou, a gente está caminhando para o final. Eu vou fazer um link bem rapidinho aqui para a gente fechar o controle de praga com a sanitização. Pode ser? Vai lá. Recentemente saiu um estudo falando sobre a contaminação da rede de esgoto em Belo Horizonte, em Santa Catarina, em São Paulo. Já tem muitos casos já relatando a presença do Covid nas tubulações de esgoto da cidade. Agora, por que você está dizendo que você vai fechar a discussão técnica em cima disso aqui agora? Como eu falei lá no início, controle de praga. O que a praga ela é? A barata não vem e não te morde, a formiga doceira, aquela dentro de casa, não te morde, a mosca não te morde, ela não te causa uma lesão direta, mas ela causa o quê? Ela traz um agente patógeno para dentro de sua casa. E por que você está trazendo isso, Guilherme? Porque o que acontece? Onde ela vive, onde ela transita? Nas tubulações de rede de esgoto. E contaminado, quando ela... Oi? Que está contaminado, né? Que está contaminado. E ela vem para onde? Uma formiga doceira, que a gente chama aquela formiga caseira, a pequenininha, ela vem para a sua cozinha, ela vem para a sua mesa, ela vem para o seu talher, ela vem para o seu garfo, o pedaço de bolo. E o que o ser humano, nós vamos fazer depois? Vamos ingerir. Se ela trouxer uma bactéria convencional, que a gente já tenha contato,
nós não vamos ter nada. Se ela trouxer uma bactéria ou um vírus, por exemplo, um Covid-19, pode estar aí uma contaminação que ninguém sabe. Ah, não saí de casa, só recebi uma comida, veio daquela comida. Será que veio daquela comida mesmo? Certo? Então, é um controle de praga hoje, é uma coisa assim, como eu falei, no Rio de Janeiro é mensal para ambientes alimentícios e de grandes aglomerações. A sanitização, ela é recomendada, como o Bruno me perguntou. Para que ela é recomendada? Para diminuir o risco. Se você tem uma grande aglomeração, um grande número de circulação de pessoas em um ambiente, você tem que ter maior frequência de realização de serviço, de desinfecção. A churrasqueira dos condomínios está com a normativa que só pode ser realizado o uso no final de semana. Então, você não precisa fazer durante a semana, mas terminou o final de semana, faça na churrasqueira, faça na área de lazer, faça no parquinho, faça na entrada da guarita, onde o técnico é substituído se tiver 2, 3 profissionais que trabalham. Então, a periodicidade, como eu sempre falo, eu só falo depois que eu conheço o ambiente. Eu só consigo transmitir uma segurança ao meu cliente depois que eu o conheço, que eu conheço o ambiente que eu vou trabalhar. Certo, Matheus? Então, Bruno, a pergunta que você me fez foi para encerrar esse assunto e era basicamente isso. Se você tiver alguma coisa para acrescentar. Perfeito. O Adenilson pediu mais uma pergunta aqui. Se quiser também, deixa à vontade, viu, Adenilson? Para poder ligar a câmera e falar no microfone, está tudo liberado. A pergunta dele, então, já falamos muito sobre isso, mas assim, qual que seria, então, o diferencial da máxima nesse controle de pragas e sanitização? Então, já falamos do EPIs, já falamos da garantia, já falamos do conhecimento técnico. Acrescenta mais um pouquinho aí, Guairan, para a gente poder finalizar. Pronto, Matheus. Isso que eu estava esperando aqui para a gente continuar, se tinha feito a pergunta. A nossa equipe, Matheus, eu trabalho muito agora. Qual é o seu diferencial? Como você perguntou, você listou aí quais são o meu diferencial. E eu vou frisá-los novamente, são esses. É o rigor que nós trabalhamos em tudo. Se você vê a equipe da Máxima, você vai ver o profissional devidamente fardado, você vai ver ele de crachá, você vai identificar ele pelo nosso carro, pela nossa moto, todos os nossos veículos são plotados, então ninguém chega em um ambiente, por exemplo, todo cliente nosso que vai fazer um serviço, ele recebe um e-mail automático dizendo que o serviço vai ser realizado pela empresa tal, o nome do técnico que vai estar naquele local, o CPF daquele técnico, a placa do carro e a descrição do carro. Então, começa que a Máxima tem estrutura, né? A gente já está partindo do princípio que ela possui uma estrutura, um lastro de estrutura física, estrutura de equipamento, estrutura de pessoal, que por si só já é um diferencial no mundo de hoje, ter condição para a prestação desse serviço, né? Que é a segurança que a gente transmite. Nosso lema é ter segurança e eficácia no que a gente faz. Eu não posso levar insegurança. Você já está com problema. Então, eu vou lá solucionar e levar mais do que for possível. Que é toda essa segurança. Imagine você entrar em um condomínio hoje, como é tão fácil o cara se apresentar, não só da empresa tal, e vai entrando no condomínio e vai começar a visualizar o que não deve ser visualizado lá. Isso é comum em grandes cidades. Quem sabe para a gente daqui um dia não chega isso também. E nós antecipamos, nós trouxemos todo esse amparado, toda essa segurança transmitida ao CNPJ, né, que são as empresas que contratam a gente. É importante isso que você falou, Guairan, porque nós, como administradora, né, que prestamos esse serviço de assessoria ao condomínio, acaba que isso chega para a gente de uma forma até direta, por mais que nós não temos a responsabilidade sobre a prestação do serviço, né? E nós somos atividade meio, não atividade fim. Então, por exemplo, se a sua empresa foi contratada pelo condomínio, quem vai pagar vai ser o condomínio. Sim. E a gente simplesmente vai fazer esse controle do tempo da manutenção, do vencimento desse prazo, enfim. Então, por isso que durante aqui a nossa conversa eu até citei sobre aquela comunicação que nós realizamos ao condomínio, informar que em determinado dia, né, claro, com uma antecedência, a aplicação do controle de pragas ou a renovação desse controle de pragas no condomínio justamente para que você tenha esse controle. Então, a informação que você falou de quem vai estar presente, do veículo vai estar presente, a placa do veículo vai estar presente, e nós estamos informando, inclusive, né, e que em determinado momento tem-se um risco com relação à circulação de pessoas idosas, por exemplo, pessoas que têm alergia, crianças, animais, né, nessa circulação. Então, para a gente, como administradora, que nós prestamos o serviço de assessoria ao condomínio, também é muito importante, porque
nós já tivemos casos de empresas, né, de chegar no condomínio, né, de surpresa, passou na porta do condomínio, e fez abordagem com o síndico, com alguém, e falou assim, olha, eu vim porque a gente fez uma aplicação aqui em determinado tempo, um mês, 2 meses, 6 meses atrás, vê se vocês não querem. O pessoal da Azul falou para a gente passar aqui. Na verdade, a gente nunca falou isso, né? Então, isso, assim, compromete tanto a empresa lá que faz isso, quanto a nossa empresa. Então, quantas vezes nós já recebemos ligações de síndicos, por exemplo, perguntando por que a gente mandou uma empresa no condomínio, na verdade, a gente nem sabia dessa situação, né? E, às vezes, claro, teve síndico que deixou entrar e fazer e tudo mais, e que gerou problemas depois, né? Então, por exemplo, pessoas reclamando, se eu soubesse, eu teria contratado para vir na minha casa fazer serviço, vocês não nos avisaram, se eu soubesse, eu não teria deixado meu filho solto, brincando, por exemplo, se eu soubesse, eu não teria deixado meu animal solto. Nós já tivemos situação de animal ingerir, na verdade, e que o condomínio, inclusive, sofreu uma fiscalização da Secretaria de Ambiente, alegando que estava, né, colocando veneno, etc. Na verdade, foi uma que foi indicado pela administradora e não foi. Então, isso, claro, já tem cerca de uns 4 anos que isso aconteceu, a última vez, mas são cuidados que nós temos com o nosso cliente, com o condomínio, justamente por isso. Né? Foi que nem o Matheus falou, a gente não tem essa questão de exclusividade, não tem essa questão de direcionar uma empresa, mas nós sempre pedimos e exigimos cuidado, porque a gente sabe a forma que reflete, né? Esse condomínio em questão, a gente teve que entrar com o nosso jurídico para tentar conter essa situação na época, já faz um bom tempo, mas assim, o condomínio ele foi, né, multado em decorrência da aplicação de veneno. Salvo engano, acho que um coelho morreu porque ingeriu, foi um coelho, se não estiver enganado. E era de uma criança, e gerou aquela comoção, a criança chorou, né, foi um animal de estimação. Tudo por causa de uma empresa que chegou na porta, entrou e falou que a Azul tinha mandado ir lá, e na verdade não foi. O síndico acreditou na empresa, a gente não sabia, o síndico não sabia da verdade, a empresa, no final das contas, se beneficiou dessa informação, enfim, e foi lá. Então, isso aí só reforçando, é extremamente importante, até inclusive para o nosso trabalho. Bom, Guarani, quer fazer mais alguma consideração? Acho que a gente Tecnicamente, Matheus, eu acho que nossa discussão, nosso bate-papo aqui foi muito rico. Gostaria de agradecer, né, a todos aí, vou agradecer em nome do Bruno, principalmente aí o atendimento que vocês têm com a Máxima. Frisando que você me perguntou, Bruno comentou, o vínculo Máxima Azul é de mútuo respeito por ser 2 CNPJs com propostas diferentes de trabalho na nossa região. Eu não conheço nenhuma empresa que administradora de Azul, não é marketing para vocês, não é clichê, não é nada. Eu não conheço nenhuma empresa que preste o serviço com a qualidade que vocês prestam. Eu não conheço nenhuma empresa em Porto Seguro, Eunápolis, em Itabuna, que tem o atendimento que vocês têm ao prestador de serviço e ao condomínio. Digo isso porque já fui cliente de condomínio com vocês. Então, eu consigo falar dos 2 lados da moeda. Ótimo. Então, é uma satisfação muito grande, eu acho, para todos os condôminos que vocês trabalham, que vocês prestam serviço, porque vocês são altamente eficazes no que resolveram fazer, que é entregar uma administração redonda, uma administração perfeita para um condomínio, seja ele um condomínio tranquilo, sem problemas administrativos ou com problemas, porque vocês têm assessorias inúmeras, assim como eu sou uma assessoria para você, uma consultoria. O Bruno me liga, Guairan, apareceu um problema, o morador se queixou disso e disso, uma vez foi até uma sexta-feira à noite. Eu falei, Bruno, me dá 5 minutos que eu vou ligar meu computador aqui, vou ver o produto que utilizou lá e vou ver se o problema está sendo efetivo ou não. Ele, não, segunda-feira você me responde. Falei, não, aguenta muito, daí já te retorna a ligação. 10 minutos, liguei de volta. Bruno, o que aconteceu lá foi assim, foi feito um serviço na área externa, os moradores não realizaram o serviço interno e as pragas estão aparecendo dentro da casa. Infelizmente, ela vai procurar, infelizmente para a gente, né? Porque eu quero que ela morra, mas ela vai procurar um lugar para se salvar. E para se salvar, ela vai para a tubulação, o primeiro lugar que ela achar para sair sem estar com produto que eles são perceptíveis, ele vai ter acesso ali, vai sair e vai chegar a um lugar que não é desejado, onde a gente não fez o serviço, né? Então, parabenizar mesmo, isso eu falo não só aqui, falo em qualquer lugar, as pessoas que moram em condomínio, eu pergunto, rapaz, toque para um condomínio lá, né? A Azul administra? Geralmente não.
geralmente não tem administradora como administradora do condomínio azul. Então, é uma coisa fantástica, foi o que vocês trouxeram aí, o Bruno trouxe aqui para a região, né? Montou a equipe fantástica, desde a menina, do pessoal que atende na recepção, o Matheus, que chegou à equipe há pouco, o Alex, que é um profissional também com as qualidades, com os cursos dele. Então, vocês têm uma equipe muito boa. E isso, para a Máxima, é muito bom, porque vocês buscaram uma parceria com a empresa que vocês acham que estão à altura de vocês. Então, para a gente, isso é um espelho. Se a Azul está achando que a gente tem a capacidade de atender eles, então acho que a gente está num bom caminho também. Apesar de a gente ser uma empresa nova aí, vai para 4, 5 anos, a gente está num bom caminho, então. Se a gente está nesse caminho que a Azul testou algumas empresas, não que as empresas não prestem, né? Mas não tiveram respostas adequadas, vamos dizer assim. E a gente está aqui com essa parceria hoje, que não tem viés econômico entre nós dois, entre os dois CNPJ, então isso é fantástico para as duas empresas. Bruno, desculpa falar de muito aí, você me pediu para abordar um assunto que a gente não abordou. Aí vê se vocês querem falar aqui 5, 10 minutos, fica ou se marca outro momento, que são os animais peçonhentos. Agora que me veio aqui. Isso é importante porque tivemos um caso, né? Acredito que o Bruno pode ter pensado nisso, num dos condomínios administrados, sobre um acidente com um animal peçonhento. Ele não falou o que era, ele falou, ele mandou uma mensagem, vê se você consegue falar alguma coisa de animal peçonhento. Teve um acidente, né? Que o funcionário, inclusive, tem que fazer, vai fazer ou já fez, ou enfim, tem que fazer a cirurgia na mão, picada de cobra, mas em outros condomínios, inclusive, na verdade, mais em Porto Seguro, que a gente está com incidência muito grande de cobra, né? Escorpião também, uma frequência muito grande. O André está aqui presente com o Talismã, tem uma mata muito grande em Eunápolis, problema tanto com cobra quanto com o escorpião, inclusive 2 ou 3 ocasiões ele já me mostrou pessoalmente essa situação. O Alex está aqui presente, acredito que o Alex já tenha tido alguma situação também, mas tá uma frequência bem alta disso daí. Sabemos que não é bem o controle de pragas, mas dá sua experiência aí pra gente. Entre aspas, não é controle de pragas. Ele é primo, vamos dizer que ele seja primo. É parente. A cobra é um animal silvestre, né? Então ele é um réptil, ele não é considerado uma praga urbana, que é o que nossa empresa pode atuar. Então a gente trabalha com pragas urbanas. O rato é uma praga urbana, a formiga, mas o saruê, por exemplo, não é uma praga urbana. A cobra não é uma praga urbana, certo? Só que o que a gente pode pensar, como o Matheus me perguntou agora há pouco, o síndico está aí também, o que a Máxima pode oferecer? Um controle de roedor, por exemplo. Se você controla o roedor, você já está quebrando o ciclo alimentar da serpente, do réptil. Então, provavelmente irá diminuir o risco de aparecimento. Aí vai ter que ser avaliado, como o Bruno colocou. Tem um condomínio que é vizinho a uma mata. Infelizmente, vai correr o risco dela aparecer. Tecnicamente, existe alguma coisa, Guairan, que você possa sugerir? Existe algumas ideias, nada científico, mas que aparentemente dão resultado. Por exemplo, fazer um acero, que a gente chama, né, aquela área de capinagem maior, deixar no terreno sem vegetação, a partir de 1,5 metro, 2 metros, e colocar cal. A cal, aquela cal branca, segundo alguns estudos, algumas pessoas que já fizeram esse teste, deu eficácia. A serpente, ela fica com receio de atravessar uma área sem proteção, e quando ela vê aquela parte mais branca, por exemplo, da cal, ela percebe que ela está mais suscetível a algum outro da cadeia alimentar vir pegar e comer ela, entendeu? Então, isso pode dar uma eficácia para vocês. Quanto à questão de escorpião, que também é um animal peçonhento, aí já volta para o controle de praga, a nossa região e Minas Gerais é a que mais tem risco de aparecimento daquele escorpião amarelo. Ele é venenoso, todos são. Aí a dose letal vai de cada organismo. Então, o escorpião ele requer um trabalho muito mais rigoroso. Por exemplo, o escorpião ele percebe, se você utilizar o produto, a empresa utiliza um produto inadequado, ele percebe que o produto está ali, ele vai ficar mais arisco e qualquer animal ou pessoa que estiver passando, ele vai atacar, porque o produto vai estar irritando ele.
Então, o escorpião é uma praga muito difícil controle. É possível, existe produtos registrados na Anvisa para tal, só que requer um trabalho muito mais minucioso. Se tratando de áreas abertas, é muito mais ainda, como a gente bem sabe, nossos condomínios aqui são bastante verticais, bastante área verde, bastante caixa de passagem de forma externa, né? E isso são os pontos de aglomeração. Caixa de passagem elétrica, por exemplo, é um lugar fantástico para eles se reproduzirem, que inclusive não precisa do macho, viu, Bruno? A própria fêmea, ela faz autoclonagem, ela clona para os filhotinhos, não precisa do macho. É Então, o imagine... escorpião que anda sobre a unha, que ele não... Isso, a gente fala que ele anda de salto alto, quando ele percebe o risco. E aí, para aquele tratamento, né, para o escorpião, ele vai andar, como a gente fala, de salto alto na unha. E aí ele não entra em contato com o produto, vai para outro local, vai se instalar em outro local, vai se reproduzir em outro local, possivelmente vai causar um risco à saúde de alguém. Então é um trabalho muito mais O minucioso. incidente dele no ralo, no banheiro, qual que é a explicação para isso? É acesso. É o acesso dele onde ele está mais protegido, onde a gente não mexe constantemente. É um lugar que ele vai ficar ali tranquilamente protegido. É grande lance da praga, é justamente isso, o acesso e o abrigo. Ali é um lugar que ele vai acessar e vai se abrigar, que a gente não tem o costume de limpar, por exemplo. Ninguém faz limpeza periódica. Terreno baldio com resto de obra também, Isso madeira, aí né? é fantástico para ele. Aí a reprodução dele, a instalação dele é a melhor possível. É o melhor formato de... É a melhor ideia de abrigo que você me deu agora para praga. Qualquer praga está propícia a estar em um lugar onde tem entulho, madeira, caco de telha, o que você imaginar de entulho, a praga vai estar ali. É tanto que quando a gente faz as vistorias, a gente manda logo para o cliente o relatório de adequações. Tira as fotos e eu falo, meu orçamento é X. Ah, eu quero, mas para ser sua garantia, para a garantia do contrato, você vai ter que resolver tais e tais adequações. O cliente não resolveu, ele não tem direito à minha garantia. Por quê? Tá com entulho lá no fundo, lá de um condomínio grande. O roedor tá lá, tá reproduzindo lá. Eu vou fazer o cordão sanitário, a barreira sanitária, vou instalar as portas de isca, tudo. Mas se não tirar aquele entulho lá, eu não vou conseguir acessar lá embaixo. E vai continuar a reprodução dele lá e vai vir consumir o produto. Vai reproduzir e vai consumir produto. Então a gente vai ficar brincando de colocar produto e comer. Porque esse produto dificilmente vai chegar lá, entendeu? Vairan, Então, deixa eu caminhar um pouquinho aqui. Tem mais uma pergunta do Alex. E aí nós estamos falando de muitos condomínios. Ele pergunta sobre morcego. O que você indica ou não, pois tem uma demanda altíssima em condomínio. E a máxima tem a solução do problema também. Pronto, então a hora é agora. Nós temos um técnico, só para deixar aqui para vocês esclarecerem, que a gente contratou ele porque ele é especialista em trabalho em altura. Trabalho em morcego e pombo, instalação de barreira física. O morcego também, Matheus, ele é protegido por lei ambiental. Eu não posso matar um morcego nem um pombo. Só que ele causa mal à saúde e prejuízo material, porque ele suja, ele contamina, né? As fezes do morcego é altamente... O coronavírus, grande suspeita, vem-se do morcego, né? Do consumo do morcego lá na China. Então, ele tem as bactérias de decomposição das fezes dele, que é um caos. Então, o que a Máxima oferece nesse segmento? A gente trabalha com a questão de manejo, a gente chama de manejo integrado de praga. O que é isso? Um controle, você vai remanejar. Por que você vai remanejar? Você vai tirar dele e vai colocar em outro lugar, Guarani? Não, a Máxima não vai tirar ele. Se tiver um lá ou outro, a gente vai retirar, mas não vai retirar todos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma proteção física, uma instalação de barreira física para que ele não entre mais no seu ambiente. Agora, mas nas árvores, infelizmente na árvore eu não tenho como fazer nada. Agora, nas residências, nas construções, no forro, nós temos condições. E, em cima disso, as adequações. Por exemplo, pombo. O pombo, ele dá para fazer esse trabalho também de instalação de barreira física, mas um outro grande aliado são as adequações do ambiente. Um exemplo, vocês botam comida para cachorro, bota comida para galinha, que tem um terreno do lado,
ele está ali por conta da comida e da água. O pombo, ele tem essa variação de lugar muito pela alimentação e pela água. Então, com pouca diferença, no ambiente você consegue resolver o problema de pombo. O morcego não. O morcego ele tem um hábito já diferenciado e ele requer um trabalho minucioso. A gente aplica um gel, faz a instalação física dessa tela, mas ele requer toda essa atenção. E então, isso dá para fazer? Isso dá para fazer contratando a Máxima, ficou fácil, né? Ficou fácil. É isso aí. Tem mais uma pergunta aqui, Guarã. Sobre pragas como gafanhoto e tudo mais, né? Ou a solução ou a prevenção disso. Isso é uma praga também? Isso aí também é uma situação que pode ser exterminada? Ele já foge da nossa alçada, Matheus, porque ele não é mais praga urbana. Ele passa a ser já de questões agrícolas. Em nossa empresa, a gente não trabalha com produto que não seja propício para trabalhar com praga urbana. Dome sanitário, produto dome sanitário. Aí a gente teria que estar trabalhando com produtos agrícolas, que às vezes são até os mesmos princípios ativos em concentrações diferentes. Só que, volta à questão da segurança, nós não trabalhamos com o produto que não é recomendado pela Anvisa. Se não é recomendado pela Anvisa, ele não entra na nossa empresa. Entendi. Perfeito. Inclusive, tem empresas corriqueiras, Brasil afora, que usam o produto. Por quê? Porque a concentração dele é mais elevada. Por exemplo, um produto do fipronil, trabalhado para formiga, cupim, a gente trabalha ele com 2,5%, 5%, 10%, dependendo do produto. Tem empresa que trabalha ele com concentração de 25%. Por quê? Porque é de controle agrícola. Só que o risco de contaminação do ambiente das pessoas é infinitamente maior e não é registrado como dome sanitário. Então, a Máxima nunca vai ter um produto desse para oferecer a um cliente. Legal. Perfeito, então. Temos mais alguma pergunta aí, Matheus? Não, até que as perguntas aqui, tá tudo ok. Eu peço então, Bruno, se você quiser fazer uma consideração final aí para a gente poder encerrar. Não, perfeito. Agradecer aí a todo mundo que pôde participar, né? O Guairan também, principalmente, que veio compartilhar com a gente esse conhecimento. É bem importante, interessante, né? Porque vem direto da fonte essa informação. Lembrando que a gente vai disponibilizar aí essa apresentação aí para toda a base dos condomínios, para os síndicos também, moradores que queiram buscar mais informações, né? Justamente para que a gente possa compartilhar. Essas informações técnicas muitas vezes geram dúvidas, né? E é importante a gente levar ao conhecimento, quebrar um pouco desses mitos aí de que o funcionário do condomínio pode fazer serviços, né, que não tem problema, ele pode subir em altura, ele pode mexer com veneno, ele pode mexer com esses produtos para realizar a limpeza, mas muitas vezes esquece, né, inclusive do atestado de saúde daquele funcionário para saber se ele está em condições de fazer isso e não vai transmitir ampliar problemas, na verdade, transmitir outras doenças aí para os demais moradores. Lembrando que o síndico ele responde civil criminalmente para o condomínio, né, inclusive pelos seus atos também. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, lembra-se só no final, né, quando dá algum problema, quando se gera algum problema. Então, o nosso objetivo aqui hoje foi de trazer um pouco esse conhecimento, né, ampliar um pouco mais essas técnicas aí do controle de pragas e, claro, fazendo um paralelo aí com a atual situação da pandemia que estamos vivendo agora. Queria agradecer aí a todos, mais uma vez, ao Guairan pela disponibilidade e aguardar aí a próxima convite aí para a gente debater um pouco mais aí, porque eu acho que é bem importante e sempre tem mais produtos, sempre tem mais serviços aí, a empresa sempre inovando, né, Guairan? Em breve aí teremos novos produtos, como você falou, em Porto Seguro, e tá bom, você já está com outro serviço, em breve teremos mais alguma coisa por aqui. Com certeza. E deixar claro aí que as portas estão abertas justamente para a gente poder trabalhar mais, cada vez mais, né, essa comunicação com todos os nossos clientes também. Perfeito. Ok. Bom, então obrigado a todos que participaram, tá? Guairan pelo esclarecimento, Bruno pela oportunidade. Acho que vale esse momento para a gente tirar alguns mitos. Tiveram algumas perguntas aqui que, confesso, são novidades até para mim, Guairan, que eu não sabia, mas que bom a gente poder contar também com uma empresa como a Máxima, com essa competência e esse profissionalismo. É o que a gente precisa para a nossa região. Eu tenho aqui um certo posicionamento que a gente tem que parar um pouco com o amadorismo que nós temos na região.
não é porque estamos aqui no interior que temos que seguir o costume, né? A gente pode evoluir. E a Azul é uma empresa que procura evoluir e traz com ela empresas que também queiram evoluir, no caso a MASP. Então, obrigado, é um prazer e a gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado, boa Obrigado, noite. tchau, tchau. Boa noite.